Salve Maria! Vamos hoje apresentar algumas perguntas que foram enviadas para o canal Maria Foz Carmelli através do e-mail andremelo2001@gmail.com. E como muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, temos aqui a primeira pergunta do nosso amigo João. Ele perguntou assim: Professor André, salve Maria! O senhor poderia me falar se na Inquisição havia mesmo torturas ou se isso é invenção? Se tinha, quais eram os métodos usados? Pois as pessoas que visam desabonar a igreja atualmente citam métodos de torturas que não tinham nada a ver com a Europa e dizem que era coisa da Inquisição. O que a gente pode ver sobre isso? Interessante. Salve Maria a todos. A pergunta é bastante interessante, Leandro, porque a questão da Idade Média é um tema muito usado nos meios acadêmicos, nas universidades, para se atacar a igreja, né? Cria-se uma ideia de uma Idade Média que não se corresponde à realidade, que não corresponde aos fatos, uma Idade Média cruel, com um domínio da igreja sobre a sociedade e que a igreja usando esse domínio para obter vantagens para si e com isso usando de métodos, a Inquisição seria um deles, para impor o terror às pessoas e fazê-los com que todos aqueles que pensassem diferente da igreja fossem punidos, né? Eu vou, antes de chegar ao cerne da pergunta do João, ou seja, a questão das torturas, eu tenho que tratar um pouco daquilo que foi a Inquisição. Eu trato de modo bem resumido. A Inquisição ela foi instituída no século XIII pelo Papa Gregório IX, em 1231 mais precisamente. Ela veio para resolver um problema, que era o problema dos cátaros. A heresia albigência, a heresia cátara, é uma heresia gnóstica, e os cátaros, por serem gnósticos, eles se opunham, por exemplo, ao casamento e à procriação. Então, cometiam crimes tremendos, por exemplo, assassinavam mulheres grávidas. E esses crimes que os cátaros cometiam levavam a população a ficar enfurecida. Então a população começou por livre iniciativa, pegar os cátaros, fazer justiça com as próprias mãos. Então há casos, Pierre de Brille é um dos casos, mas há muitos outros, em que a própria população, há um caso de um bispo que havia prendido alguns cátaros, e quando ele se ausentou para participar de um sínodo, isso ocorreu na França, o povo invadiu a torre, pegou todos aqueles hereges, levou para fora da cidade e queimou os touros. Portanto, isso é uma coisa que não pode fazer. Uma pessoa não pode ser condenada sem julgamento. Então, a igreja, para proteger os cátaros, instituiu o Tribunal da Inquisição. Além disso, havia um problema político também. O imperador Frederico II ambicionava criar um tribunal para julgar crimes de heresia, para que com isso ele pudesse obter vantagens e sim aqui condenar os seus inimigos, né? E por que eu falei crimes de heresia? Na Idade Média, a heresia era um crime. A Idade Média era uma época em que a igreja era unida ao Estado e o homem medieval, que era um homem que tinha fé, ele pensava da seguinte maneira: ora, se o crime de lesa-majestade, o crime contra o rei, o crime contra o imperador, é um crime que é punido com a morte, quiçá o crime de lesa-majestade divina, aquele crime que vai contra Deus Nosso Senhor. Então, se o crime de lesa-majestade era um crime punido com a morte, o crime de lesa-majestade divina também. Então, era na sociedade civil, no Estado, crime, heresia. A heresia era um crime. O que é natural, porque Deus é mais importante do que qualquer Sem dúvida, claro. E o homem medieval era um homem que tinha fé, né? Então, o Estado punia os crimes de heresia. Ora, a heresia, que é uma negação, uma divulgação, uma negação pública de uma verdade de fé, de forma contumaz, é um crime relacionado com a fé. O Estado não tem competência para julgar aquilo que é relacionado à fé. Então, a igreja, para que pudesse fazer julgamentos de forma mais justa, a igreja, então, instituiu os tribunais da Inquisição, que eram tribunais extraordinários. Por que extraordinários? Porque eram tribunais itinerantes, eles não ficavam sempre no mesmo lugar, não era uma coisa contínua.
E eram tribunais que visavam então julgar, tirar das mãos do Estado essa incumbência e dar aquele julgamento para especialistas. Como é que funcionava esse julgamento? A Inquisição ela trouxe muitas novidades até para os julgamentos. Ela, por exemplo, instituiu o advogado de defesa. Agora o acusado podia se defender. Repito, na Idade Média a heresia era crime. A gente, quando estuda história, a gente não pode cometer um erro chamado anacronismo, que é olhar o passado com os olhos do presente. Eles não tinham a mentalidade do homem do século XXI, né? Graças a Deus. Então, o homem medieval, para ele, a questão da fé era a questão mais importante que havia. Então, a heresia era crime. A igreja, então, instituiu os tribunais. Esses tribunais não chegavam nas cidades. Havia um tempo chamado Tempo da Graça, que variava de 15 a 30 dias. Durante esse período, todos aqueles que se apresentassem ao tribunal, ainda que fosse herege, e se dissesse arrependido, bastava ele se acusar, renegar aquele erro, que ele era perdoado. E recebia uma absolvição e uma penitência, como a gente recebe na confissão, né? Qual é o tribunal do mundo que faz isso? Que diante de um réu confesso, porque ele está se acusando e reconhecendo o erro, ele é absolvido. Isso não existe, mas a igreja fez isso. Eu diria até mais. Nós temos nos países muçulmanos, onde as pessoas que não seguem a religião muçulmana podem ser acusadas de crimes de fé sem ter nenhum tipo de julgamento. Claro, e isso ninguém protesta. Isso ninguém protesta. E sendo que a Inquisição seria uma situação de vantagem para essas pessoas. Sem dúvida. E além de que o homem medieval ele sabia que a heresia ia levar a vítima, aquela pessoa que era enganada, né, a pessoa que praticasse aqueles erros, à condenação eterna. Não era brincadeira, né? A pessoa que era lesada pela heresia, ela não perdia um bem material, não perdia qualquer coisa menor, não perdia a saúde, ela perdia a alma. Então, para o homem que tem fé, isso tem muita importância. Então, o tribunal ele foi instituído para converter o herege, não para puni-lo. Por isso que o número de condenações da Inquisição foi tão pequeno. Porque a Inquisição, sempre que condenava alguém, ela via aquela condenação como uma derrota, né? E esse processo, então, que começava com esse tempo de graça, depois vinha a época, o período de acusação, que era o período em que a pessoa, aqueles que conheciam algum herege tinham que denunciá-lo. As denúncias também não eram todas aceitas. Se aquele que denunciava tinha alguma contenda com o denunciado, a denúncia não era aceita. Precisava ter sempre mais de uma pessoa denunciando. Se a pessoa que era acusada era uma pessoa importante, precisava ainda de mais pessoas para acusar. Pessoas de má vida não podiam fazer denúncias. Então a igreja procurava proteger o herege. Depois, ainda nessa fase, a pessoa que era acusada, se ela se arrependesse e abjurasse aquele erro, ela era perdoada, né? Em alguns casos, a pessoa ficava presa. Porque havia indícios de que ela era um herege, ela não reconhecia e não voltava atrás. Ela ficava presa. Nessa prisão, ela recebia visita, podia receber familiares, etc. Recebia também a visita de um padre para tentar demovê-la do erro, né? Em alguns casos, quando se sabia que a pessoa, se tinha fortes indícios, melhor, de que a pessoa era um herege, se fazia uso da tortura. E a tortura, então, para chegar ao cerne da questão, não foi uma invenção da Inquisição, não foi uma invenção da igreja, né? Eu disse que a gente não pode cometer o erro de analisar o passado com os olhos do presente. A época medieval era uma época de uma vida bastante dura, né? Não tinham nem de longe o conforto que nós temos hoje. Não havia água quente, não havia luz elétrica, não havia os medicamentos, não havia anestesia, não havia antibióticos. Então as pessoas levavam uma vida dura, sofrida, e que vivia-se muito pouco. Por exemplo, o primeiro rei da França a conhecer o próprio avô foi São Luís, foi Luís IX. Foi o primeiro dos reis que conseguiu conhecer o próprio avô. Eles sempre morriam antes dos netos, porque se vivia muito pouco. Então, para para ser caracterizado uma punição, teria que ser uma coisa dura, um pouco mais dura do que eles estavam acostumados. Exatamente. Coisa que para nós seria incabível. É claro, se fizesse como hoje uma prisão domiciliar,
Isso para eles não era punição, sequer ir para a cadeia. Porque eles levavam uma vida tão dura que para algo ser considerado um castigo, precisava ser algo de fato muito duro. Né? E isso, repito, não na ótica da Inquisição, na ótica daquela sociedade, que era uma sociedade onde as pessoas levavam uma vida muito dura. Né? Então, os tribunais usavam, vez ou outra, a tortura. Como era um costume, a Inquisição também fez poucas vezes o uso da tortura, mas fez. Houve um papa, que agora não me recordo o nome dele, numa bula chamada Ad Stirpandam. Papa Inocêncio IV. Inocêncio IV, obrigado. Que Inocêncio IV colocou as regras para o uso da tortura, né, para que não se usasse de forma indistinta. Né? E ainda assim ela foi muito pouco usada. O Languedoc, que era a região cátara, portanto a região em que mais houve hereges, a tortura foi usada pouquíssimas vezes. Assim, muito poucas vezes. E nessas torturas havia inquisidores, por exemplo, que se faziam torturar junto com o acusado, o juiz, para que ele soubesse o que aquele estivesse passando. As torturas não podiam durar mais do que 30 minutos. Não podiam nunca cortar a pessoa perder sangue ou ter algum membro perdido. Toda a confissão feita durante a tortura não era acatada, simplesmente se parava a tortura e dias depois a pessoa era de novo inquirida, agora sem tortura. Se ela confirmasse aquilo, aí sim se aceitava. Se ela sendo torturada não se declarasse um culpado, aí ela simplesmente perdoada e ia embora, né? Se sabia que a pessoa não era um acusado. Agora que, claro, isso aqui de novo, eu não estou fazendo uma defesa da tortura, né? Estou fazendo um trabalho histórico, como era a tortura naquela época e por que ela havia, né? Como funcionava a sociedade medieval. E claro, com todos esses recursos, a pessoa tendo o direito de se defender de várias maneiras. Se chegasse na tortura, era uma derrota para a Inquisição. Significa que aquela pessoa não se converteu. Exato, e o pior de tudo é que essa pessoa ainda se confirmava que ele era um herege e ele não se arrependia, e era condenado. Né? Claro que a Inquisição condenou poucas pessoas, mas condenou. E a condenação ela variava de acordo com o local. A fogueira era usada na França, na Inglaterra se decapitava. Na Alemanha, se não me engano, na região da Alemanha, se eu não me engano, era a forca. Mas a condenação de um herege era para a Inquisição uma grande derrota, porque era uma alma que ela não conseguiu converter. Ela tentava sempre, até o último instante, converter aquela alma. Então, para resumir e responder a pergunta que nos fez o João, a Inquisição fez uso das torturas? Sim, fez. Raramente, mas fez. Porque era um costume na época. Não porque ela instituiu. E depois, todo esse exagero que se criou. Uma vez eu vi numa cidade europeia, havia um museu medieval, com uma série de cadeiras com pregos, etc., que dizendo que eram os objetos de tortura. Então, todas as coisas inventadas, sem nenhum fundo verdadeiro, simplesmente para se fazer crítica à igreja. Né? Então, a igreja, na Idade Média, aquela era a sociedade na qual ela estava inserida, né? E aqueles eram os costumes. Ela sempre procurou abrandar os costumes, como também a questão da tortura não usou indistintamente, procurou abrandar, como ela fez também com a guerra, como fez com diversas outras coisas. Por exemplo, com a questão da escravidão, que a igreja sempre quis acabar, sempre condenou. Enquanto ela não tinha ainda influência o bastante na sociedade para acabar com a escravidão, o que fez a igreja? Ela criou regras para que o trato dado aos escravos fosse o melhor possível. Isso não quer dizer que a igreja fosse favorável à escravidão. Né? Um mau historiador hoje pegaria os documentos e dizer, está vendo? A igreja era favorável à escravidão. Não é. Ela não tinha ainda uma influência suficiente na sociedade para acabar com a escravidão. Quando ela teve, ela acabou. E a escravidão vai então voltar só no Renascimento. Né? Não sei se ficou claro, Leandro, a resposta. Sim, ficou sim. Enfim, acho que sobre a questão da tortura seria em rápidas pinceladas isso. Agradeço a pergunta que o João nos enviou e quem porventura quiser enviar mais uma pergunta, temos nosso e-mail aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Obrigado, professor. Salve Maria. Salve Maria.